Olá, meu nome é Dani Vidal, sou figurinista e cenógrafa, formada pela Universidade do Rio de Janeiro. Comecei minha carreira ainda estudante em 1997 e nesses 23 anos atuei como assistente, supervisora ou criadora em aproximadamente 200 espetáculos, entre peças teatrais, musicais, shows, espetáculos de dança, circo, carnaval, performances e grandes eventos esportivos. Em 2010, eu e Ney Madeira criamos a Espetacular Produções e Artes, dando vida à criação e produção de expressões artísticas. Ao longo desse tempo juntos, acabamos construindo um catálogo de trabalhos e suas especificidades. Nessa oficina, escolhi falar do processo de criação e produção da identidade visual de uma cantora, um cantor, um grupo vocal ou banda, através do olhar do figurinista teatral e a sua percepção cênica. Vestir a música através do olhar cênico. Seguimos um roteiro de trabalho que se inicia nas primeiras conversas com o artista ou com o diretor cênico. A partir dessa primeira conversa, definimos o fio condutor para todo o processo de criação. Nesse primeiro momento, é exposto à equipe criativa o roteiro musical e qual a imagem que esse artista quer passar para o seu público. A pesquisa de referências visuais para o espetáculo, onde a música é o protagonista, é um pouco diferente da pesquisa que trazemos para o espetáculo com texto dramático, onde há personagens definidos. Nesse tipo de trabalho, pesquisamos a fundo a essência de cada personagem para compor o figurino de sua trajetória ao longo do espetáculo. Na pesquisa visual para um show, procuramos entender os números musicais como um conjunto e procuramos o significado simbólico dessa reunião de canções, para então buscar uma imagem-conceito que diga respeito a esse conjunto. Sempre que possível, fazemos fotos de ensaio também, para capturar os movimentos e as expressões corporais dos artistas. Isso traz para a mesa de criação as proporções dos corpos que vamos vestir, orientando as definições de corte e de caimento. Mesmo nas produções em que se trabalha com peças prontas, é importante fazer a simulação das roupas sobre as fotos, para verificar o conjunto das peças em um traje e a harmonia entre os diversos figurinos. O show Cantando a História, do grupo vocal Garganta Profunda, marcou um momento de retomada e havia um sentimento muito forte de união e conexão no grupo. O repertório do show era um apanhado de importantes momentos da história brasileira, representados por canções da nossa MPB. Resolvemos então criar uma grande colcha de retalhos, como forma de ilustrar essa conexão entre os diversos momentos musicais e as diferentes emoções que o grupo vivenciava e cantava. O patchwork de diferentes tons dentro de uma mesma paleta para cada artista foi o protagonista desse figurino, que tinha cor preta como base e elemento de união entre cada traje. As colagens de canções, definidas através do roteiro musical, foram o norte para a definição do figurino. Cada formato de espetáculo, seja de um cantor solo, um grupo vocal ou mesmo uma banda, tem diferentes demandas e diferentes especificidades. Muitas vezes, o processo criativo precisa se adequar à realidade financeira do projeto. É importante estabelecer com a equipe de produção executiva do show quais são os limites de investimento. A partir daí, definimos se será um figurino confeccionado exclusivamente para esse projeto, se faremos uma produção de peças prontas encontradas em lojas ou brechós e adequadas aos corpos e necessidades dos artistas, ou se faremos uma consultoria de peças pessoais dos próprios artistas. Uma característica dos nossos figurinos é o beneficiamento das peças ou tecidos, sempre trazendo algum elemento artesanal, como a pintura artística, o tingimento, bordado, crochê ou aplicações. É através desse olhar e com essa atenção para o trabalho artesanal que convido vocês a conhecerem um pouco do nosso processo criativo.
Sempre que eu começo um processo criativo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a cor. Qual é a cor desse espetáculo, desse personagem? Qual é a cor dessa cena? Transportando para o trabalho do cantor, vale o mesmo pensamento. Eu ouço as músicas que serão cantadas e penso qual cor ilustra esse sentimento. Associando a orientação do artista performático e do diretor, a gente vai desenhando essa paleta. Esse é um exercício de sinestesia, que é próprio da nossa percepção. Quando somos estimulados por um sentido, como a audição, por exemplo, nosso cérebro busca automaticamente equivalências nos outros sentidos, como a visão e o olfato. Isso acontece porque acumulamos nos arquivos de nossa memória as mais diversas associações sensoriais, a que somos submetidos desde a infância. Na criação de figurinos, usamos essa característica de nossa percepção para potencializar aquelas intenções que foram apontadas nas primeiras reuniões de criação. Vamos apresentar aqui 3 exemplos de figurinos para shows em que a cor literalmente veste os artistas e define o figurino. Esse foi o nosso último trabalho, que estreou logo antes da quarentena. O Ordinários é um grupo jovem, extremamente dinâmico, comunicativo, que estava montando um show para lançar seu novo disco, Paralelas, uma homenagem às mulheres compositoras brasileiras. Na nossa conversa com o diretor musical do grupo, falou-se muito em quebrar o conceito de roupa feminina para as mulheres e roupa masculina para os homens. A ideia era inovar na identidade visual do grupo, apostando em novas formas, diferentes do que eles estavam habituados a vestir. Outra demanda dos artistas é que fossem trajes de fácil manutenção, que não precisassem ser passados a ferro devido à intensa agenda do grupo. Optamos pelo uso da malha e, a partir daí, a cor virou a protagonista do figurino. Nesse trabalho, fizemos também a criação do cenário, e quando começamos a pesquisar a cor, uma das primeiras imagens que surgiu na pesquisa visual foi a da refração da luz, quando atravessa um prisma de cristal, separando-se nas diferentes cores de que é composta. É o fenômeno chamado de dispersão da luz, similar ao que acontece quando vemos um arco-íris. Procuramos usar o conceito do fenômeno físico para desenvolver as linhas da cenografia, que trazia detalhes nos 7 matizes puros. Estas mesmas cores vibrantes foram usadas para o figurino. Pesquisamos também as formas geométricas simples e as modelagens com cortes transversais para inspirar o desenho dos trajes dos 7 músicos. A proposta foi de grande impacto visual, que criou uma forte identidade para o grupo, explorada nas fotos para divulgação, que seriam veiculadas, aguçando a curiosidade do público para o novo trabalho. Foi um projeto ousado que apostou em blocos de cores fortes e contrastantes, e que teve um resultado vibrante no palco. Cada figurino tinha em si uma identidade associada às características do integrante, ao seu corpo e também aos seus movimentos, fosse nas coreografias ou na utilização de instrumentos, que é uma questão também muito importante de se observar quando trabalhamos com artistas que tocam. Continuando a falar do uso da malha no figurino, esse foi um projeto para a oficina de percussão Batuque Bato, no show Orquestra de Ritmos. O fio condutor para o conceito desse espetáculo eram os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. O maestro da orquestra queria pinceladas de cores, mantendo a individualidade de cada um. Assim surgiu a ideia de que cada integrante do grupo fizesse seu próprio traje, dentro do conceito que estava estabelecendo. Foi um processo muito desafiador e que acabou sendo um momento de conexão entre os integrantes. Usamos a malha, que é chamada de radiosa e tem uma enorme variedade de cores, para colorir a orquestra. A bateria foi dividida em 4 grupos, cada um representando um dos elementos, e usamos as cores para essa divisão. Por exemplo, o grupo de repiques e caixas ficou com os tons quentes de vermelho e laranja, representando o fogo. Os surdos nos azuis, representando a água. Tamborins, chocalhos e agogô em tons terrosos. E os monitores usando o branco do ar.
A cada integrante foi dado um corte de malha dentro da sua palheta pré-definida, e este tinha liberdade para criar seu traje. Apenas o uso da tesoura era permitido. Criamos uma grande oficina de figurinos na coxia do teatro, e foi muito divertido ver aquele processo acontecendo. Como a malha permite muitas possibilidades, os trajes foram surgindo, materializando assim a ideia inicial. O resultado final foi mesmo o de pinceladas de cor, mantendo a individualidade de cada um. Aqui podemos dizer que foi realizada uma criação coletiva, sendo o figurinista o facilitador do processo de criação, lançando os estímulos iniciais e seguindo junto com o grupo as percepções e os caminhos individuais no desenvolvimento da ação de criar. O trabalho em grupo reforçou a dimensão do coletivo e a participação de todos no resultado, com ligação direta com o sentido de formação de uma bateria. A série de shows do projeto Hermínio Belo de Carvalho aos 80, Uma Rosa para o Poeta, revisitou a obra do compositor e produtor cultural, que completou 80 anos em 2015. Nesse trabalho, o desafio era criar uma harmonia visual para os diferentes cantores que se apresentaram em 4 momentos distintos, cada um representando uma fase da vida do artista. O ponto de partida desta vez foram as caricaturas e charges que Hermínio recebeu durante toda a sua vida. Para esse projeto, também fizemos a criação de cenário, que teve uma proposta simples, com a utilização de manchas de cores, que faziam a costura dos shows. A partir dessas imagens, definimos o colorido do projeto. A ideia era transmitir com leveza e alegria essa interseção de emoções que desenharam a trajetória do artista homenageado. Intérpretes de gerações diferentes foram convidados e a vida do poeta foi dividida em 4 momentos distintos e significativos. Foram 4 diferentes apresentações e cada uma tinha uma banda e 2 cantores convidados. A banda era fixa, ou quase, e a cada dia de apresentação mudavam os artistas convidados. Nesse caso, a ideia não era fazer um figurino exclusivo para cada artista, e sim definirmos um fator para que houvesse harmonia entre cada convidado e seu parceiro, entre cada dupla de convidados e a banda, e entre a banda, os convidados e o cenário. O fator de harmonia entre todas essas variantes foi a cor. Decidimos que a banda seria o time do Hermínio. A partir daí, desenhamos camisetas polo com a logo criada para o projeto e para cada momento da vida do poeta definimos uma diferente cor. Dessa forma, fugimos do tradicional preto para a banda, colocando-a em lugar de destaque e não apenas de músicos acompanhantes. Esse é um caso de criação híbrida. A partir do momento em que as cores estavam definidas, entramos em contato com todos os artistas convidados e fizemos uma consultoria em seus armários, para encontrarmos peças que tivessem as cores desejadas e que refletissem a personalidade artística de cada um. A forma é outro fator de interesse para se analisar em um figurino, pois a modelagem pode ser a protagonista de uma proposta. Através da modelagem, podemos desenhar silhuetas, definindo curvas ou aumentando proporções. A forma de um figurino pode preencher espaços, desenhar ideias, definir épocas. É importante comentar a relação entre o show e o lançamento do álbum do artista. De maneira geral, procura-se criar uma identidade entre a programação visual do álbum que é lançado no mercado e a visualidade do show de lançamento. Por vezes, o cantor ou cantora não veste em cena o mesmo figurino das fotos que saem na mídia, porque a divulgação tem prazo muito menor que o prazo da estreia do show, e nem sempre é possível ter o figurino definitivo para a primeira sessão de fotos. Em Arco do Tempo, Soraya Ravenli faz um passeio pela obra ainda inédita de Paulo César Pinheiro. Costura canções e poemas do autor que nos trazem vários aspectos do Brasil, do interior à cidade grande. Soma sua interpretação por vezes forte ou delicada,
nos variados ritmos que vão do samba ao tango. Soraya nos convidou para criar um figurino que trouxesse essa identidade para o trabalho. Inicialmente, para as fotos do álbum, foi criado um vestido estampado longo que valorizou o corpo da atriz cantora. A saia, em corte godê de 360 graus, feita em tecido com bom caimento, além de expandir os movimentos, acabou funcionando quase como cenário. Nas fotos, Soraya ajoelhada tem a saia fundindo-se à areia da praia. A estampa do tecido é como uma moldura para sua figura. O show de lançamento foi pensado um pouco depois desse momento. A direção trouxe para o jogo teatral outros significados. Aquela saia longa já não se prestaria para todas as movimentações da cantora em cena. O vestido foi então reformado, tendo a altura da saia reduzida e a sobra do tecido, somada a outros tecidos de cores e texturas variadas, formaram uma saia de retalhos, utilizada na abertura do espetáculo, que trazia simbolicamente a pluralidade das canções que viriam na sequência. Como já comentado, o que se vê em cena é sempre uma obra coletiva. Nosso trabalho como figurinista se soma a opiniões e desejos da direção do espetáculo e sempre busca o diálogo com a cenografia, a iluminação e o movimento. O trabalho solo de Monique Aragão, Melhor Sem Palavras, é outro exemplo de produção combinada, onde foi pensada a estética da gravação do DVD e o show de lançamento. Nesse caso, o figurino se manteve nos dois produtos, uma vez que foi discutido diretamente com Monique, que foi responsável também pelo roteiro e pela direção do show. Em cena, Monique está sempre aprisionada ao piano, e a sua movimentação é muito pequena, restrita às ondulações do corpo e dos braços. Buscamos, então, pensar em um vestido que pudesse, ao mesmo tempo, valorizar a sua silhueta e ampliar a sua figura. A proposta surgiu como um conjunto de espartilho e saia, vestidos separadamente, mas que dão a impressão de um vestido de cauda muito longa. A modelagem foi possível graças à técnica de draping, ou mulage, que consiste no estudo prévio do modelo com um tecido mais simples, tipo um algodãozinho, que drapeamos diretamente no manequim. Isso faz com que tenhamos segurança em relação ao efeito de um figurino mais complexo como esse, que precisa ser testado em relação à vestibilidade e movimentação. Foi feito, então, um protótipo todo em algodão, antes do corte definitivo dos tecidos. A saia, com 7 metros de tecido, foi feita quase sem corte, utilizando o tecido dobrado na barra final da cauda e sobreposto na cintura, sendo acomodado ao corpo por fartas pregas, formando um transpasse na frente, que liberava completamente as pernas da pianista para o uso dos pedais do instrumento. No estúdio, de dimensões reduzidas, a saia foi drapeada, formando desenhos e criando textura para a cena, em diálogo com a iluminação. Já no palco da Sala Cecília Meirelles, a cauda pôde ser vista em toda a sua extensão na entrada da artista em cena, sendo depois acomodada ao sentar ao piano. Aqui é importante comentar a questão da cor. Procuramos utilizar uma cor neutra que valorizasse a pianista, mas que ao mesmo tempo funcionasse como extensão de seu instrumento. Foi escolhido um tafetá em tom grafite, em trama mesclada com elastano, para ter manutenção mais fácil, pois não precisa ser passado. O tom escolhido preenchia a cena, ao mesmo tempo deixando o foco da atenção para a execução de Monique e o movimento de suas mãos ao piano. Dalva de Oliveira foi a homenageada desse projeto de Mona Vilardo, que interpretou a cantora. Ela queria trazer para o público suas referências não apenas através das músicas que cantaria, mas também no seu visual. Dalva reinou nos anos 50, e naquela época o padrão de bolinhas foi eternizado na moda feminina, e é sinal de elegância até os dias de hoje. Outra característica determinante dessa época é a cintura bem marcada e a saia rodada. As mulheres usavam espartilhos por baixo de suas roupas para conseguir essa silhueta.
Para trazer a dramaticidade e, ao mesmo tempo, a contemporaneidade ao figurino, optamos por assumir o espartilho sobre a roupa, ou seja, por fora. Dessa forma, mantivemos a estrutura do vestido com um toque atual. Um encaixe em malha preta foi colocado nas laterais do espartilho, mantendo sua estrutura justa, mas confortável para a movimentação cênica. A pintura artística é uma forma de beneficiamento de um tecido ou traje pronto que garante a essa peça uma exclusividade única. Nunca uma peça será exatamente igual a outra, e essa é a vantagem que nos interessa. Há uma infinidade de maneiras de se trabalhar com tinta sobre tecido. Pode ser pelo tingimento da peça através da imersão do tecido no preparo do pigmento, pode ser utilizando as milhares de possibilidades do tie-dye, pode ser através do degradê, do esfumato, do efeito aquarelado, do batik, da pintura artística decorativa. São infinitas possibilidades que podem ainda ser potencializadas com bordados ou aplicações. Esse tratamento agrega muitíssimo valor ao figurino e, como falei anteriormente, esse toque artesanal é característico da nossa assinatura. Bia Bedran é a nossa parceira de longa data. Seus figurinos sempre foram valorizados por esse toque artesanal. Nesse projeto, a proposta surgiu através da pesquisa visual em seus livros, mais especificamente do livro O Mundo dos Livros, com ilustrações de Alexandre Rampazzo. A ideia era que Bia saísse dos livros e viesse contar e cantar suas histórias pra gente. Nas imagens do livro, cores e desenhos saltam das páginas para intensificar a experiência da personagem. Perseguimos esse conceito para a imagem cênica. Cores e palavras deveriam estar presentes no palco, criando o vínculo com os livros, de forma a estimular a prática da leitura. Foi feito um vestido exclusivo para a cantora, utilizando a nossa técnica de desenhar o figurino sobre a foto do corpo do artista. E para os músicos de sua banda, compramos camisas disponíveis no mercado. Todas essas peças eram em tecido de algodão e em cores claras. Era como se tivéssemos telas em branco para poder pintar e escrever livremente. Utilizamos nesse figurino a técnica da pintura aquarelada, mesclando as cores e escolhendo as áreas a serem pintadas. Pensamos previamente para que cada traje fosse único, com cores e áreas de pigmentação diferentes. Após a pintura das cores, iniciamos um processo de escrita manual com as frases das histórias de Bia, escolhidas pela autora, escritas por todo o seu figurino e pelo figurino dos músicos. Fizemos para a Bia também uma camiseta em manga longa, tipo segunda pele, em tule de lycra, para podermos escrever sobre seus braços, como um efeito de tatuagem. Para o figurino que será usado durante todo o show, é interessante criar várias camadas de aproximação com o público. À distância, as manchas de cor são percebidas primeiramente e os escritos incitam a curiosidade do público, que, num segundo momento, passeia seu olhar pelas várias palavras, percebendo a mensagem aos poucos. Esse recurso cria uma percepção dinâmica e potencializa a ludicidade do que é cantado em cena. Agora um exemplo de um figurino para um cantor solo. Maurício Detone é um compositor e intérprete cuiabano que tem um trabalho que mescla elementos regionais e urbanos. Para o lançamento de seu primeiro CD, Pra Terra, ele queria expressar visualmente essa mistura de sonoridades e a força da natureza exuberante do cerrado que alimenta o seu trabalho. Queríamos algo ao mesmo tempo simples e forte, e assim optamos por fazer uma camiseta com um trabalho de pintura artesanal chamado batik, que usa cera para criar estampas ou desenhos. A paleta de cores pensada para seus músicos abraçava os castanhos, alaranjados, vermelhos e musgos, seguindo as mesmas cores que estampavam o desenho de sua camiseta. É importante, em um trabalho como esse, buscar sensibilizar o profissional que vai realizar o trabalho artístico,
pois quase nunca é possível colocá-lo diretamente em contato com o trabalho do músico ou cantor. Como figurinistas, devemos partilhar o conceito do nosso trabalho criativo com todos os profissionais da equipe de execução, estabelecendo a conexão com a obra que irá à cena, para extrair o melhor resultado possível de cada pessoa envolvida com a execução. Como o batik é uma técnica muito especial e raramente a encontramos nos palcos, aproveito agora para falar de um espetáculo que também pode ser classificado como teatro musical. O espetáculo já havia estreado há aproximadamente um ano com enorme sucesso, e o diretor, que tinha sido inicialmente também responsável pela criação de figurinos, entrou em contato para discutir uma renovação da proposta visual. Nas conversas surgiu a ideia de resgatarmos essa técnica que foi muito utilizada na produção da identidade visual da moda hippie, que marcou a geração dos anos 70. Para o figurino masculino, mantivemos a ideia original das calças em linho e batas existentes, que foram recicladas com o trabalho de pintura em batik. Para o figurino feminino, foram criados novos modelos de vestidos confeccionados em seda, 100% natural, que realça o brilho da pintura artesanal e valoriza o trabalho do batik. O aspecto dos figurinos trouxe as cores e as formas que remetiam à psicodelia da arte, contemporânea às canções dos Beatles, e criou uma nova identidade pela unidade visual do conjunto em cena. Beneficiamento ou tratamento são nomes que se dão para o ato de alterar a aparência do tecido ou traje pronto através de algum processo que pode ser manual ou mecânico. Envelhecer, tingir, pintar, bordar, crochetar ou tricotar, pespontar, trabalhar com patchworks ou macramê são algumas formas de se beneficiar ou tratar o figurino. Aqui falarei de quando temos a possibilidade, dentro de uma criação de figurino, de usar mais de uma técnica, associando duas práticas distintas para um resultado único e exclusivo. O Bem do Mar é outro exemplo que também pode ser classificado como teatro musical. O espetáculo não tem textos falados. As cenas surgem a partir das situações propostas nas letras das músicas de Dorival Caymmi. Mostram pessoas simples que trazem uma visão muito particular sobre o amor, a traição, o ciúme, o trabalho, o casamento, a religião, a vida e a morte. São os mesmos personagens dos romances de Jorge Amado, as fotografias de Pierre Verger, pintura de Di Cavalcanti ou de Caribé. Personagens que transpiram sensualidade, malícia, doçura, suavidade e que fazem parte desse imaginário de uma Bahia que muitos compositores brasileiros ajudaram a construir. No roteiro, a obra de Dorival Caymmi é separada em 3 grandes blocos musicais. Cada um desses blocos teve uma criação de figurino exclusiva e com uma identidade bem diferente. Com isso, podemos utilizar diferentes técnicas de beneficiamento em cada bloco. O primeiro bloco, que retrata a feira, é um momento muito vibrante e colorido, e usamos como referência visual a obra de Caribé. Artista plástico plural, Caribé retratou a Salvador dos anos 40, onde percebemos que há influência muito presente da arte africana que se reflete nos tecidos. Os traços e pinceladas com que o artista representou os trajes de colorido intenso, que vestem as personagens de suas aquarelas, foram a fonte de inspiração para o laboratório de criação de estampas. Inspirados em sua obra, criamos croquis de motivos para estampas, a partir dos quais foram desenvolvidas matizes para estampar os tecidos dos trajes femininos. As impressões foram realizadas pelo processo de estamparia digital sobre seda. O diferencial desse conjunto de figurinos foi o recurso da estamparia digital, que possibilitou a produção de tecidos exclusivos.
Para poder estampar digitalmente, é preciso usar tecidos com composições sintéticas. Com esse recurso, conseguimos estampas muito vibrantes e, de quebra, tivemos trajes com caimento leve, ideal para as coreografias. O segundo bloco mostra como a música de Caymmi foi recebida e digerida nos grandes centros urbanos do país, principalmente no Rio de Janeiro. Tomamos como referência o brilho e o glamour dos musicais dos anos 40 e 50. Carmen Miranda e os trajes que ajudaram a marcar seu estilo são a tradução perfeita dessa estética que ganhou o mundo. Os figurinos da cantora serviram de ponto de partida para a criação do guarda-roupa feminino desse bloco. Para cada atriz foi criado um figurino diferente, partindo da mesma modelagem de saia, sempre no mesmo tecido, um crepe com lamê em leves variações e tonalidades, que garantia a harmonia ao conjunto. Foram pesquisadas as técnicas artesanais de macramê e crochê para a confecção dos adereços como bustiers, colares e braceletes, mantendo o toque artesanal de todo o espetáculo. Para os atores, foram criados fraques em tecido branco, que também receberam aplicações em crochê nas laterais das calças e nas mangas. O terceiro bloco trazia à cena os pescadores e suas mulheres, as lavadeiras do Abaeté. Gente de pés descalços na beira do mar. Encontramos a exata dimensão dessa visualidade na observação da obra de Pierre Verger, contemporâneo de Caymmi e de Caribé, que fotografou a Bahia no mesmo período. Os desenhos desse bloco procuraram expressar esse ambiente e sua rusticidade. Foram pensados em tons desaturados e claros, para passar a imagem de peças desgastadas pelo sol, pelo sal e pelo mar. As peças foram todas feitas em linhos e algodões rústicos em tons crus. Depois de prontos, os trajes foram tingidos e envelhecidos. Pequenos furos e bainhas por fazer foram desfiados na lavagem. Depois, usamos escova de aço para lixar as peças e passar a ideia do desgaste natural do tempo. O envelhecimento foi finalizado com tinta de tecido diluída e depois borrifada sobre o traje já pronto, priorizando áreas que naturalmente ficam mais manchadas, como golas, decotes, axilas e barras de camisas e vestidos. Tivemos a honra de vestir a grande madrinha do samba, Beth Carvalho, no lançamento do seu álbum Nosso Samba Tá na Rua. Esse figurino nasceu após uma série de conversas com a cantora, onde pudemos conhecer um pouco mais de suas preferências, crenças e anseios. A força do feminino e suas conquistas estavam sempre presentes nas conversas. Daí surgiu a ideia de sintetizar toda aquela potência na cor branca, a soma de todas as cores. O artista austríaco Gustav Klimt e sua fase dourada foram nossa referência e inspiração para o trabalho de bordados. Assim definimos a paleta de branco, ouro e bronze para esse trabalho. Nesse projeto, éramos responsáveis pelos figurinos não só de Beth, mas também de toda a sua banda, suas backing vocals e seu corpo de baile. Todo o figurino foi criado e confeccionado exclusivamente para esse show, e pudemos garantir a perfeita harmonia entre todos os artistas em cena. Utilizamos a técnica de pintura com aerógrafo para criar manchas em tons de bronze dourado em todos os figurinos, para servir de base para os bordados. Estes seguiram as referências iniciais da pesquisa, utilizando paetês de diversos formatos e tons, em composições geométricas. Os detalhes do bordado foram repetidos até nas gravatas dos músicos para dar unidade a todos. Esse foi um trabalho que exigiu uma boa comunicação e um cronograma muito afinado para coordenar todos os profissionais envolvidos, uma vez que os trabalhos de pintura e bordado têm que ser feitos com as peças cortadas antes da montagem, fazendo com que haja um grande trânsito do figurino entre os ateliês de beneficiamento e de costura.
figurino, assim como a música que vai ser cantada, ou o texto que será falado, ou a luz que banhará a cena ou o cenário que acolhe os artistas, é uma obra de arte. As possibilidades de transformação que o olhar cênico permite fazer sobre as roupas são infinitas. Brincar com tecido, duplicando peças, reduzindo outras, franzindo ou drapeando, abrindo espaços, mostrando ou escondendo corpos. Encarar cada novo projeto com uma tela em branco, pronta para ser pintada, esperando para ser explorada, colorida, trabalhada, é muito mágico e desafiador. Apresentei aqui alguns exemplos de criações para show que foram concebidas a partir desse pensamento, da obra como um todo, e do figurino como parte fundamental para o artista poder transmitir, também visualmente, a emoção que vai revelar através de sua voz. Espero que tenham gostado desse passeio pelo Vestir o Cantar.